Porque muitas vezes a gente entra num espaço de manter um comportamento na nossa vida que ele é muito mais profundo, né? Então, quando eu falo de idade para relacionamento, percebam que é muito interessante, porque é uma coisa que é muito polêmica, que vem se discutindo com o passar do tempo. Se a gente for olhar, por exemplo, a minha geração, né? Eu sou da geração dos anos 80. Quando a gente fala de uma idade, né, para uma mulher ter um relacionamento ou para uma mulher ter filhos, é completamente diferente da geração agora do ano de 2000 e 2020. Então, percebam que a cada 10 anos ou a cada 20 anos acontecem grandes mudanças culturais e também mudanças relacionadas à moral e ética. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, O Amor da Sua Vida. Bom, aqui, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre os caminhos, os atalhos e os obstáculos para você encontrar o amor da sua vida com a ajuda do tarô. Eu sou o Ícaro Lopes e o tema de hoje é: eu já passei da idade de encontrar um relacionamento. E meus amores, sabe o que é muito legal? Sempre quando eu vou trazer esse tema, né, cada tema que eu trago para vocês, eu sempre vou olhar as questões antropológicas, biológicas, eu pesquiso a respeito, eu trago filósofos para vocês, porque muitas vezes a gente entra num espaço de manter um comportamento na nossa vida que ele é muito mais profundo, né? Então, quando eu falo de idade para relacionamento, percebam que é muito interessante, porque é uma coisa que é muito polêmica, que vem se discutindo com o passar do tempo. Se a gente for olhar, por exemplo, a minha geração, né? Eu sou da geração dos anos 80. Quando a gente fala de uma idade, né, para uma mulher ter um relacionamento ou para uma mulher ter filhos, é completamente diferente da geração agora do ano de 2000 e 2020. Então, percebam que a cada 10 anos ou a cada 20 anos acontecem grandes mudanças culturais e também mudanças relacionadas à moral e ética, né? E sempre eu vou tentar trazer para vocês esses vídeos com esses olhares. Claro que eu vou falar do olhar energético, vou falar do olhar do tarô, que sempre vai trazer para mim aquele movimento de, ok, como eu vou lidar com isso? Como eu vou driblar isso, né? Então vamos lá, falando um pouquinho para vocês dessa questão de idade, né? A imposição de idade, na verdade, ela tem um grande relacionamento com as raízes evolutivas. Quantas pessoas, né, falam que vão no médico e, poxa, eu acho que eu vou desistir de ser mãe, porque a chance de eu ser mãe com tal idade ou tal idade é muito menor, ou a chance de eu ter um filho com problema é menor. Então isso também foi trazido para o mundo dos relacionamentos. Então essa idade que existe, né, como faixa ideal ou como limite, nada mais é do que a relação da tua idade com a idade de ter filhos. Então, a mulher pode ter filhos tranquilamente até quanto tempo? Até os 40 anos, né? Hoje a gente sabe que existem estudos científicos que falam que é muito mais. E aí você vai ver, né? Poxa, mas você tem 40 anos, você tá sozinha, você tá virando a tiazona, né? Você tá virando aquela que vai cuidar de todo mundo, aquela que vai cuidar dos filhos, das irmãs, que vai ser responsável pelo Vale Night. Não, ai, gente, Vale Night. Que coisa mais anos 80, minha cara, né? Então, percebam que o movimento que existe desse limite de idade, essa imposição, ela tem esse fundo que estava relacionada justamente com a idade que a mulher seria aceitável, ou seria mais cômodo ou mais fácil a mulher ter filhos, tá?
Hoje a gente sabe que essa obrigatoriedade ela não existe mais, que toda relação pode gerar filhos, né? Inclusive, muitos casais, eles estão optando cada vez para ter filhos mais tardiamente. E a carência, muitas vezes, de levar esse relacionamento para o próximo estágio, que é ter filhos, ela vem mais tardia. Por quê? Porque os casais, eles têm cada vez uma vida mais agitada, têm cada vez uma vida mais distante, no sentido de trabalhar muito e se aproveita menos. Então, quantas vezes eu atendo, né, mulheres ou homens que eles demoram muito para falar assim, poxa, a gente aproveitou os 5 primeiros anos de casado, agora a gente resolveu ter filho. Isso era comum. Agora, eu atendo pessoas que ficam 10, 12 anos casados e planejam ter um filho mais tardio. Por quê? Porque eles querem conseguir estar bem estruturados financeiramente, porque eles querem já ter uma mobilidade financeira, eles querem já ter... E a mobilidade financeira aqui, meus amores, não é nem estar estável hoje, mas é a estabilidade do que eu vou proporcionar para essa criança. Hoje é muito claro para a gente que a ciência ela avançou muito se a gente for comparar com 10 anos atrás, 20, imagina 50 anos atrás, que é da onde vem aí essas premissas. Então, hoje, uma mulher querer ter filho com 40 anos, tá tudo bem, é possível. Com 50 anos, é possível. Então, esses conceitos de moral, eu percebo que muitas vezes eles não acompanham no mesmo ritmo a ciência. A ciência vai, evolui, progride, mas essas coisas sociais, essas imposições sociais, elas demoram muito tempo para evoluir, né? Essa preocupação, ela deve existir, mas ela deve existir mais no sentido de ser uma pessoa que se preocupa em estar atualizada. O que está acontecendo no mundo hoje? É muito mais importante do que eu ficar olhando para esses conceitos sociais. Então, você ter uma atividade interessante, sabe? Você se amar e no sentido de gostar de estar com você mesmo. E a gente tende a fazer o contrário, né? A gente quer encontrar alguém para amar a gente, para nos completar, como se nós fôssemos, né? Como eu costumo falar brincando, como se Deus tivesse faltando a gente, feito a gente faltando um pedaço, né? E Deus não fez isso, porque Deus é perfeito e nós também somos Deus, o universo, como vocês quiserem chamar, tá? Nós somos perfeitos, nós somos completos. E, cara, então por que eu preciso ter alguém? Não é o precisar. Nós somos seres sociáveis. E dentro da sociedade, nós vamos crescendo com as outras pessoas. Nós vamos aprendendo, evoluindo. Sempre foi assim, desde os primórdios. E hoje, essa questão do amor próprio, ela está muito em evidência. Então, vamos lá. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto, eu vou reforçar uma coisa para que vocês olhem sempre com muito carinho para isso, sabe? Você vai conviver com você até o último dos seus dias. Eu falo brincando, né? Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, quanto antes você começar, se isso ainda não aconteceu, a gostar de estar com você, de conversar com você, mais você vai demorar para encontrar alguém que te traga isso. Porque enquanto você não for a melhor companhia para você, e eu até brinco, né, com as minhas clientes, você se namoraria? Você já se fez essa pergunta? Poxa, será que eu me namoraria? E não é, meus amores, num espaço aqui necessariamente de coisas físicas, porque isso é o menos importante. Real.
Porque isso é muito de gosto. Se você é careca, se você é cabeluda, se você é branca, se você é preta, azul, amarela, entendam que isso não é o mais importante. O que eu tô falando aqui é a questão da energia. Qual a energia que você está vibrando? Qual é a energia que está presente e atraindo no teu campo? Porque se você, vamos voltar, não gostar de estar com você, a idade é a sua menor preocupação. Percebem? Se você não gosta da sua companhia, se você não sente prazer, sabe aquela coisa da mulher se arrumar para ela, de você estar bem com você, de você se arrumar para você? Não importa se você vai sair ou não, se você vai num lugar badalado ou não, chique ou não. Eu tenho uma amiga que a gente faz muitas reuniões em grupos, né? Eu não sou muito de sair para lugares com muita gente, tipo barzinho, festa, essas coisas. Antes do Covid eu já não tinha esse hábito, mas depois do Covid isso, lógico, né? Foi ainda mais suprimido. E aí, meus amores, eu tenho uma amiga que ela tá sempre muito bonita. Bonita no sentido de tá bem arrumada, tá com uma escova feita, um batonzão, a unha feita, perfumada. E aí as pessoas perguntam pra ela, caramba, mas você se arrumou toda pra vir aqui? A gente tá em casa. E assim, o restante da galera de pantufa, de aqueles cobertorzinhos, sabe? E ela falou, gente, eu criei um hábito, depois que eu entrei nesse movimento de autoconhecimento, depois que eu entrei nesse movimento de busca mesmo energética, de me arrumar para mim. Então, mesmo quando eu estou em casa, eu aboli aquela questão de ficar de pijama furado, ficar de roupa velha, aquela que tem o convite de ser confortável, porque eu entendi que eu vibro nessa energia. E essa energia é a energia que é o convite para eu ter mais disso. Se eu acordo e eu me arrumo, pronta para... Porque ela fala assim, não é sobre estar impecável todo o tempo, mas é estar num nível que assim, se chegar alguém na minha casa agora e tocar a campainha, eu consigo tranquilamente atender a pessoa do jeito que eu estou, ou eu preciso sair correndo para trocar de roupa. E eu falo, poxa, não é que faz sentido? Bom, vamos voltar para a história da idade. Então, quando eu penso numa idade limite para ter um relacionamento, na verdade, essa é uma excelente oportunidade de avaliar as coisas que a gente gosta. Como você tem se atualizado em tudo isso? Como você tem se cuidado fisicamente, sabe? Como você tá de vaidade? Você tá como essa minha amiga, que você pode chegar na casa dela a hora que você quiser, que ela vai estar pronta para te receber? Ou você é da galera do pijama furado? Essas questões, esses pontos, é como se fosse uma aplicação financeira, é como se fosse... Eu vou comparar aqui, tá? É da mesma forma que você cuida do seu dinheiro. Não tem milagre. Não tem lucro milagroso, sabe? É preciso fazer investimentos. Então, investimentos a médio prazo, investimentos a curto prazo, investimentos a longo prazo. É um processo. É você fazer um pé de meia. Ah, Ícaro, mas eu não sei, eu não tenho sentido vontade de investir em mim. Poxa, se você não investir em você, você acha que você vai ser o convite para que alguém invista? Então, se reclamar, se fazer de vítima, se martirizar, é destruir você, destruir a sua energia. Se achar velha, se achar feia. E aí eu vou dizer uma coisa. Essas percepções que você tem, vamos supor que elas sejam reais, tá? Vamos supor. Elas são uma energia que te move para frente
ou elas são uma coisa que te paralisa? Eu tenho uma frase que é assim, ó: uma percepção sem uma ação é só uma conclusão. Então eu me olho no espelho e falo, porra, eu acho que eu tô um pouquinho acima do meu peso. Tá, isso é uma percepção. Sem uma ação, vou começar a ir na academia, vou fazer uma dieta. Isso é só uma conclusão. E uma conclusão não serve para nada. Uma conclusão não tira você de onde você está. Então, a primeira coisa é você definir o que não está funcionando para você e você começar a lutar por isso, por essas mudanças. Se você tem como verdade essa questão da idade, olha para ver se isso cria mais ou menos liberdade no teu mundo. E aí você começa a lutar por aquilo que você quer. Você não tem que se adaptar. Sabe, você não tem que se alinhar com o que as pessoas dizem. Não precisa. Você pode procurar um grupo de pessoas que pensem como você. Se você é corintiana, você vai lá no meio da torcida do Palmeiras? Ou você vai no meio da torcida do Corinthians? Por que geralmente é mais gostoso a gente sair com pessoas que têm a mesma faixa etária que a gente? Porque é um movimento de pessoas que já viveram coisas parecidas ou que estão buscando coisas parecidas. E esse movimento, ele é maravilhoso. Porque é um movimento de pertencimento. Se a gente for parar para pensar de artistas, por exemplo, quantos artistas vocês percebem que não tem essa questão de idade como empecilho? Eu tenho certeza que você tem amigos e amigas que encontraram alguém que tem um relacionamento, que encontraram amor depois dos 50 anos, por exemplo. Qual a diferença entre eles e você? Eles estão dispostos a serem felizes, sem pensar no como, o que vão pensar. E isso, gente, não é só para mulher não, tá? Eu às vezes falo no feminino porque é meu maior público, mas os homens também. Agora, sabe o que é engraçado? Os homens, eles têm uma tendência de apertar aquele botão lá e seguir. Porque eles geralmente estão dispostos a querer ter alguém. Muitos têm essa necessidade inata de querer ter uma mulher, de querer, ter uma companheira de vida e querer pagar o que for preciso, energeticamente, moralmente falando, para ter essa pessoa. Geralmente eles não se preocupam com a opinião das outras pessoas. E se você pudesse estar nesse espaço? Isso é um convite, hein? Quero que vocês pensem. Um outro exemplo, tá? Quando a gente fala de uma forma esquisita de encontrar o amor. Pensa aí, qual seria a forma mais inesperada de você encontrar um amor se você tivesse com uma idade mais avançada, né? Você acha mesmo que com toda a experiência que você tem, todo esse desejo de ter alguém, tudo que você já viveu, o quanto que essa aprovação ela ainda é fundamental no seu mundo? Sabe, quando você ainda fica esperando que pessoas como parentes e amigos validem tudo isso? E quantas vezes você está na sua casa e essas pessoas que você está buscando aprovação não aparecem na sua casa para te conversar, ou para dividir um vinho, ou para dar risada? Então, por que a gente tem essa tendência de deixar essas pessoas darem palpite na nossa vida? E muitas vezes para nos desestimular. Que é o que a gente brinca, né? Para jogar areia vem de monte, mas para ajudar... Então, olhem como que uma coisa que é um desafio natural da vida, que acontece com todo mundo, pode ainda, se eu depender da opinião de outras pessoas, piorar ainda mais.
Então, vocês podem me perguntar, tá bom, Ícaro, eu entendi, tudo isso fez sentido, talvez eu esteja olhando para um lugar diferente que eu poderia estar olhando. Então, aonde eu começo? Qual que é a melhor forma de eu começar? Bom, eu entendo que a pessoa que precisa aprovar a pessoa que você vai estar é você. Mesmo que você tiver um julgamento de uma amiga ou de um amigo, se você tem vamos separar. Uma coisa é você fechar os olhos para alguma coisa que um amigo seu te traz, uma amiga sua te traz, como uma coisa muito forte que essa pessoa tem ou já fez e que pode te trazer um alerta. Não é uma sentença ou uma definição, tá? É um alerta. Outra coisa é você olhar para uma coisa que essa pessoa fez em 1920 e não dar nenhuma chance para que isso aconteça. Tem valores que nós temos na nossa vida que são inegociáveis. E quando você recebe, talvez, uma informação, uma indicação de alguém que tem alguma quebra desses valores, ou mesmo numa conversa, realmente eu não te aconselho a tentar negociar esse valor, porque você vai estar abrindo mão de você. Mas aqui eu estou falando de alguns passos para trás. Eu estou falando do tentar. Muitas vezes esse pré-julgamento que você passou da idade ou que você precisa da aprovação dessas pessoas já te impede de dar o primeiro passo, que é tentar. E aí, como seria se no primeiro passo você se permitisse? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Sabe? O quanto que você vai estar mais madura, mais preparada e pronta para essa nova experiência. Talvez você não vai ter que lidar com tantas coisas como você lidou lá atrás, quando você não tinha toda essa bagagem. E esse encanto, essa magia, esse conhecer, essa coisa de adolescente, que você pode viver em qualquer idade. Essas borboletas no estômago é parte da diversão. Quantas aventuras você tem para compartilhar. E a outra pessoa também. E isso torna tudo mais interessante, mais atrativo. Então, o passo é, o grande conselho de $1 milhão: seja autêntica. Esteja presente, com o presente que você é. Escolha compartilhar essa vida incrível que você levou até aqui e deixar que o outro compartilhe também. Isso não tem idade e sempre vai ser uma nova aventura, uma nova emoção e mágico. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, O Amor da Sua Vida. Aqui falamos sobre o caminho, os atalhos e os obstáculos para você encontrar o amor da sua vida com a ajuda do tarô. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!